estudo aqui da nossa paraxá dessa semana, paraxá Vairá e Apareci, né? É uma paraxá muito interessante. Todas as paraxot são interessantes, mas algumas têm vários temas que a gente pode abordar, né? E essa é uma delas, assim, tem muita coisa que a gente pode explorar dessa paraxá. Essa paraxá se encontra em Shmot, Êxodo capítulo 6, verso 2 até o 9:35. Tá? Então, Êxodo 6, 2 ao 9:35. A Haftará, a porção dos profetas dessa semana, desse Shabat, associada à Paraxá Vairá, se encontra em Yehezkel, Ezequiel, 28, 25 ao 29, 21. E a porção da Brit Hadashá, da Nova Aliança, ou assim chamado Novo Testamento, a sugestão do Netívia, também se encontra em Romanos 9, versos 14 até 24. Tá? Como nós fazemos costumeiramente aqui, ao menos eu tenho esse costume, né, de fazer antes da gente entrar na nossa temática, no que nós vamos tratar aqui hoje nesse estudo, vamos ver quais são os tópicos dessa paraxá. Como eu disse, é uma paraxá que tem muitas coisas, tem muitos elementos interessantes que a gente pode trazer e coisas que a gente pode explorar. Né? Então, vamos ver quais são esses tópicos. A paraxá começa falando, então, de quando o Eterno lembra novamente Moisés e o povo de Israel, claro, da sua promessa. Que promessa é essa? De que ele os levaria, de que ele os salvaria dali, né? E os levaria para a terra que ele havia prometido. A quem? A Abraão, a Isaac e a Jacó. Né? Abraão, Isaac e Jacó. Então a paraxá começa com isso, o Eterno lembrando dessa promessa que ele havia feito aos pais do povo de Israel. Né? Na sequência nós temos uma listagem ali das famílias de Ruven, Shimon e Levi, com o foco em Levi. Por quê? Porque é como se fosse ali uma genealogia de Moisés e Aarão. Então é retomada aqui uma genealogia de Moisés e Arão. Tá? Então a paraxá nos traz isso aqui também. Depois nós temos Moisés e Arão retornando ao faraó. E eles vão fazer aquilo que o Eterno nos havia ordenado da vara de Arão. Né? Ele coloca a vara e joga no chão e ela se transforma numa serpente. Né? Eles vão tentar convencer, então, mais uma vez, o faraó a deixar o povo ir. Nós sabemos o que acontece. Os magos do faraó reproduzem aquilo ali, embora a serpente, né, da vara de Arão devore as dos magos, ainda assim o faraó endurece seu coração e não deixa o povo ir apenas com aquilo. E na sequência nós temos então o início das 10 pragas, né? As famosas 10 pragas do Egito, começando com a praga do sangue, né? Todas as águas do Egito se transformam em sangue. Depois nós temos a praga das rãs, depois a praga dos piolhos, depois dos animais daninhos, depois a morte do gado, o gado, né, começa a morrer, depois a praga das úlceras, que ataca as pessoas e os animais, e ainda nessa paraxá, por último, nesta paraxá, a 7ª praga, que é a praga do granizo. E as outras 3 pragas vão estar, então, na próxima paraxá Bo. Tá? Então, vamos ao nosso tema. Nós vimos quais são os tópicos aqui. Vamos ao nosso tema do estudo de hoje, que é o faraó. É uma pergunta que eu estou lançando para vocês. O faraó teve ou não teve livre-arbítrio? É uma polêmica. Nós vamos tratar dessa polêmica aqui hoje, nesse estudo. Então, permaneça aí, que se você quer discutir aqui comigo se o faraó teve ou não livre-arbítrio, porque a palavra diz, que nós vamos ler aqui, que o Eterno endureceu o coração do faraó, então ele teve ou não teve livre-arbítrio? Como que ficou? Como que é essa questão aí? É uma polêmica de fato que existe aí. Vamos tratar disso aí hoje, tá? Então começamos lá com a nossa polêmica. E nessa paraxá nós temos então esse tema muito polêmico, né, que gera debates e afins aí, inclusive conflitos teológicos que surgem desse tema, tá? Mesmo entre os rabinos, tá? Mesmo entre os rabinos, entre os estudiosos da Torá no judaísmo, vamos dizer assim, tradicional, rabínico, né? Existem discordâncias aí sobre essa questão, tá? Do que isso seria. Como assim? Nós temos então aqui nessa paraxá, como já tratamos aqui nos tópicos, né, o início das pragas, né? Temos as 7 primeiras pragas aqui nessa paraxá. E a Torá, então, ela vai descrevendo para nós, a cada uma das pragas, como o faraó, né, ao ser atingido, ele tem o seu coração endurecido. Né? A Torá traz esse termo, endurecido o coração. E não deixa o povo de Israel ir. Né? Então, ele vai sendo atingido pelas pragas, ele e todo o Egito, claro, né, todos os egípcios. E aí vem lá o texto, diz, e endureceu o seu coração, e não deixou o povo ir. Né? Então, todas essas 7 pragas que nós vemos aqui, acontece isto. Tá? E nós vemos, no entanto,
segundo o texto da Torá, né, que nós vamos ler aqui já já, que o próprio Deus, ele diz que ele faz isso. Né? O próprio Deus diz que ele endureceria o coração do faraó. Então vamos ler lá em Shemot 7, Êxodo 7, verso 3. E eu endurecerei o coração do faraó, e multiplicarei os meus sinais e os meus milagres na terra do Egito. Então, Êxodo 7, 3. E sobre esse verso especificamente, que aqui nessa paraxá, que é a primeira vez nesta paraxá que o Eterno diz isso, né? Eu endurecerei o coração do faraó. Existem vários comentários, então, sobre esse versículo, várias exegeses, por assim dizer, sobre esse versículo aqui, né? Justamente porque ele traz um tema que é polêmico. Tanto no meio rabínico, como eu já disse, quanto no meio cristão, existem aqui opiniões sobre esse versículo, sobre o que seria esse endurecer, o eterno endurecer o coração do faraó, né? O que isso significaria, o que isso representaria. Mas dentre os estudiosos da Torá, selecionei alguns estudiosos da Torá, né, do contexto judaico tradicional, para ver o que eles falam sobre esse verso, então, especificamente sobre essa questão do eterno endurecer o coração do faraó. Tá? Vamos começar com o mais famoso, mais estudado, talvez, por assim dizer, o Rashi. Né? E o que o Rashi ele diz, o rabino, o Rashi ele diz sobre isso. Tá? Ele está citando aqui um Midrash Tanhumá, Vairá 3. Tá? Então ele está citando um Midrash aqui. Uma vez que ele o faraó, tá? Ele perversamente resistiu a mim, é como se fosse o Eterno falando, como se fosse Deus falando isso, esse Midrash, tá? Uma vez que o faraó perversamente resistiu a mim, e me é manifesto que as nações pagãs não encontram satisfação espiritual em tornar os seus corações plenamente a mim, de maneira penitente, com arrependimento, né? É melhor que o coração do faraó seja endurecido, a fim de que meus sinais se multipliquem contra ele, a fim de que tu, Israel, possas reconhecer o meu poder divino. Então o Rashi ele cita esse Midrash querendo dizer o seguinte, que o Eterno, de fato, o Eterno tomou a atitude de endurecer o coração do faraó, né? Porque ele concluiu que o faraó não teria a tendência de maneira alguma de se render a ele, de tornar o seu coração a ele. Então ele teria endurecido o coração do faraó para que os sinais se multiplicassem e fossem testemunho para quem? Para o Egito? Não, para Israel, para que Israel visse e reconhecesse naquilo o poder do Eterno. Tá? Então, segundo o Rashi e segundo esse Midrash, seria isso. Mas temos mais alguns comentários aqui. Vamos então agora ver o que o Ibn Ezra disse a respeito desse verso. Ele comenta, dentre outras coisas, que Deus garantiu sabedoria ao homem e implantou em seu coração a inteligência para receber poder do alto, para somar ao seu bem ou diminuir o seu mal. O que isso significa? Querendo dizer assim, que o Eterno é que determina. Né? O poder, a inteligência vem dele, a inteligência, a sabedoria do homem não é nossa, ela vem do Eterno, e que o Eterno, dentro disso, então, ele pode somar ao bem de alguém, pode ampliar o bem de alguém, ou ele pode diminuir o mal, ele pode também fazer o contrário, aumentar o mal de alguém. Isso que o Ibn Ezra quis dizer, em outras palavras, tá? dentro do seu comentário aqui, meio que concordando com o que o Rashi diz também. Quase uma mesma ideia aí. Tá? Vamos ver também o que o Ramban, o Nachmanides também comentou sobre esse verso. Quando ele, o Eterno, adverte alguém por 3 ocasiões, e este alguém não muda o seu caminho, ou seja, não se arrepende do seu mau caminho, o Eterno fecha as portas do arrependimento para punir a pessoa por seu pecado. Tá? Ele também está citando um Midrash aqui. O Ramban está citando o Midrash Rabbah. Tá? Então, segundo esse Midrash e segundo o Nachmanides, depois que uma pessoa é advertida 3 vezes, talvez um número simbólico ou não, se a pessoa não se arrepende de forma alguma, não muda seu caminho, não se arrepende do seu mal, não deixa a sua impiedade, as portas do arrependimento são fechadas para aquela pessoa e ela não tem mais oportunidades de se arrepender. Isso é a punição pelo pecado dela. Isso aqui é mais ou menos a ideia que ele está passando aqui. Tá? Então, do Ramban. E fechando esse mesmo quadro de rabinos que tem esse pensamento similar, temos também aqui um comentário na própria Torá da Sefer, Torá aqui da Azul da Sefer, né? Citando o Maimônides, tá? Que
teria dito o seguinte, então, segundo Maimônides, o juiz da verdade, o Eterno, né, pode castigar alguém que cometeu uma grave transgressão, fechando-lhe as portas do arrependimento. Né? Então, segundo também o Maimônides, o Eterno, se assim desejar, se alguém cometeu um pecado muito grave, um pecado gravíssimo, essa pessoa poderia ter as portas do arrependimento fechadas para ela, não teria como se arrepender nem que quisesse. Mais ou menos isso, tá? Por aí. Então, em que consiste a polêmica? Essas opiniões todas, essas 4 opiniões de rabinos que eu trouxe aqui, elas concordam de uma certa maneira entre si, né? Dizendo que, de fato, o faraó teve as portas do arrependimento fechadas para ele. Ele não pôde exercer seu livre-arbítrio. Né? Por quê? Porque o Eterno teria fechado para ele essas portas. Perdão. Então, a polêmica aqui consiste em quê? A princípio, o Eterno fechar as portas do arrependimento para o faraó ou para alguém mais, a princípio, isso seria contraditório a um fundamento básico da Torá e da fé bíblica, que é o quê? Justamente o livre-arbítrio. Né? Nós sabemos, né, nós cremos assim, no judaísmo isso é bem presente, no meio cristão existem linhas que não entendem dessa forma, né, mas muitos entendem assim também, que o livre-arbítrio é algo que o Eterno deu ao ser humano, né, para que o ser humano possa escolher de fato se ele vai, né, seguir o caminho bom ou o caminho mau. Basicamente, resumidamente é isso. Né? Se ele vai seguir os princípios do Eterno, do caráter do Criador, ou se ele vai andar como seu próprio juiz. Tá? Então, isso seria o livre-arbítrio. A pessoa pode escolher. E, segundo esse fundamento básico no judaísmo, o Eterno jamais interferiria no livre-arbítrio de alguém, porque foi ele próprio que criou isso. Foi ele próprio que determinou que assim seria, que o ser humano, todos os seres humanos, teriam essa possibilidade na sua vida toda, enquanto estiverem vivos, né, de escolher o que vão seguir, o caminho que vão seguir, tá? De exercer o seu livre-arbítrio. E o Eterno não interferiria nisso, no contexto desse fundamento, no contexto judaico. Tá? E como fica, então, esse caso do faraó, que nós lemos aqui, na própria Torá, o próprio Eterno dizendo que ele endureceu o coração do faraó e esses rabinos interpretando isso dessa forma, que o Eterno tirou dele, em outras palavras, tirou dele a possibilidade de exercer o livre-arbítrio, segundo esse entendimento. Tá? Como que fica, então, esse caso? Um outro rabino, que eu não trouxe aqui ainda, vamos colocar ele aqui agora, ele trouxe um comentário que vai um pouco na contramão desses outros todos que eu trouxe aqui até agora, e que me chamou a atenção também. Tá? Eu já tinha lido o comentário e achei um estudo que tratava justamente dessa questão também. E esse comentário é do rabino Sforno, o Rav Ovadia Ben Yaakov Sforno. Ele viveu entre os séculos XV e XVI, na Itália. Ele era italiano, um judeu italiano, e ele teve um comentário então que foi na contramão disso aqui. Peguei só um trechinho, de propósito, só um trechinho do comentário dele, e olha o que ele diz. Deus está interessado no arrependimento do pecador em vez de em sua morte. Ou seja, Deus estaria interessado no arrependimento do homem e não na morte dele. Né? E ele está falando sobre esse versículo aqui, que nós citamos aqui, Êxodo 7:3. Tá? O comentário dele continua com mais algumas coisas que nós vamos explorar aqui nesse estudo, mas resumidamente, para esse rabino, para os Sforno, tá? Deus não teria privado o faraó do seu livre-arbítrio, ao contrário do que os outros opinaram. Então ele discorda aqui do Urashi, ele discorda dos demais aqui. Para ele, Deus não teria tirado o livre-arbítrio do faraó, não teria privado o faraó do seu livre-arbítrio. Pelo contrário, Deus teria aumentado o livre-arbítrio do faraó. Como assim? Deus teria acentuado, aumentado o livre-arbítrio do faraó. E você me pergunta, como isso? Como você explica isso? Como pode isso? Já vamos ver aqui. Tem algo muito importante, muitíssimo importante a ser considerado quando nós estamos tratando dessa questão. E esse estudo ele trazia justamente isso. Tá? E o Sforno ele comenta sobre isso também. Que é o seguinte, a Torá, quando
quando ela usa essa expressão que é traduzida como endureceu o coração, em português está assim, em inglês também está assim, em outras línguas talvez também esteja assim. A Torá, na verdade, ela usa duas palavras diferentes para descrever isso. No hebraico, no texto original, são duas palavras diferentes que são, na verdade, que são traduzidas aqui para a nossa versão portuguesa como endureceu o coração. Só que no original são dois termos diferentes que aparecem, tá? Para descrever as mudanças de pensamento de Faraó. Como assim? Quando o Faraó era atingido por uma praga, né? O Egito era atingido por uma praga. O Faraó inicialmente concordava, né? Ele me falava assim: tá bom, Moshe, vai lá e ora para Deus, ora lá para o teu Deus e diz que eu vou deixar o povo ir. E daí Moshe ia lá, orava, o Eterno cessava a praga, e o Faraó endurecia seu coração, mudava de ideia e não deixava o povo ir. Então a Torá, cada vez que isso acontece, ela usa uma expressão, só que são duas palavras diferentes que são usadas em cada um desses momentos, aqui a cada um desses momentos em que o Faraó ele muda de ideia, tá? Ele muda o seu pensamento. Quais são esses termos, então? O primeiro é Kibod Halev, e o segundo é Chizuk Halev, tá? E como que melhor se traduziriam esses termos, então? De que maneira a gente poderia traduzi-los de uma maneira melhor? Kibod Halev seria algo, de fato, como endurecer. Seria o endurecer propriamente dito, tá? O endurecer também remete a algo pesado, a um coração pesado, tá? Então, Kibod Halev é isso, endurecer de fato, mas um peso, algo pesado no coração, tá? Já Chizuk não significa necessariamente endurecer, embora as nossas traduções tragam como endurecer. Inclusive no inglês também é a mesma coisa, igual no português, traduz igual. Mas Chizuk vem da raiz de Chazak, que é forte, força. Se a gente fosse traduzir isso literalmente, seria fortalecer o coração e não endurecer o coração. Fortalecer, porque vem de forte, Chazak, tá? Raiz de Chazak. Então nós temos Kibod Halev e temos Chizuk Halev. Kibod Halev, um peso, algo pesado, endurece de fato. Ou seja, tem uma conotação negativa aqui, né? Algo pesado, endurecido. Tá? Uma conotação negativa. Mas Chizuk Halev, fortalecer o coração, tem uma certa conotação positiva. Fortalecer o coração é ruim? Não necessariamente. Né? Tem uma certa conotação positiva, ao contrário aqui do Kibod Halev, que é algo peso, né? Um negativo. Então o Kibod Halev parece de fato ser atrelado a uma obstinação. Né? Então alguém endureceu, está pesado, está obstinado, aquele peso, aquela teimosia de fato, ele remete a isso, o Kibod Halev. Mas Chizuk Halev parece ser algo atrelado. O que é fortalecer o coração? Quando eu estou com o meu coração desfalecido, quando o meu coração se fortalece, eu ganho o quê? Coragem. Parece remeter a coragem, a encorajar alguém a algo. Né? Então, se Kibod Halev parece tornar alguém obstinado, alguém se fazer obstinado, Chizuk Halev parece encorajar alguém, né? Tornar alguém corajoso para alguma coisa. Tá? E esses dois termos aparecem no texto aqui de Êxodo, tá? Em Shemot 7, e nos versículos e nos capítulos seguintes também. Então, nós precisamos considerar agora qual desses dois termos é usado após cada uma das pragas que vão aparecer aqui nessa paraxá de hoje, tá? Para a gente começar a entender se, em cada um desses momentos, o faraó ele estava demonstrando uma obstinação, se ele estava demonstrando uma teimosia, se ele estava Kibod Halev, ou se ele estava demonstrando coragem, se o seu coração estava Chizuk, se o seu coração estava sendo fortalecido, se ele estava tomando coragem naquela situação. E além disso, tem um outro ponto também que nós precisamos analisar nesses textos que nós vamos ver aqui, que é considerar quem estava agindo. Como assim? Se o agente da ação do endurecer o coração ou do fortalecer o coração era o próprio faraó ou se era o Eterno. E sim, se nós lermos esse texto com calma, nós vamos ver que tem uma diferença a cada uma dessas situações aqui. Então,
Era o faraó que estava mudando de ideia ou era Deus que estava fazendo ele mudar de ideia? Forçando ele, de alguma forma, a mudar de ideia. Então vamos ter que analisar agora esses dois aspectos. Se era Kibod Halev ou Rezuk Halev, se era uma obstinação ou se era coragem, um coração fortalecido, e se era faraó ou Deus quem estava fazendo o próprio faraó mudar de ideia. Tá? Vamos começar então com a situação ali da pré-pragas, vamos assim dizer, o momento pré-pragas, quando o Eterno manda que Arão jogasse a vara no chão e a vara se transformava em serpente. Tá? E lá no texto, então, em Êxodo 7:13, nós vamos ver, se nós nos pegarmos o texto em hebraico, que o termo usado pela Torá para endureceu-se o coração do faraó e não os escutou. O termo que a Torá usa aqui é Rezuk Halev, ou seja, fortaleceu-se o coração do faraó. Tá? E fala que foi Deus, aqui nesse texto? Não. Fortaleceu-se o coração do faraó. Então, o próprio faraó colocado como agente aqui, nesse ponto aqui. Tá? Então, Êxodo 7:13. Vamos então para a primeira praga agora e ver qual é o termo usado então depois da primeira praga. Quando acontece a praga do sangue, primeira praga, Êxodo 7:22, o termo que a Torá usa de novo é Rezuk Halev, né? Êxodo 7:22. E endureceu-se o coração do faraó e não os escutou. E de novo o agente da ação aqui, faraó. Não diz o Eterno endureceu. Fala o faraó, endureceu-se o coração do faraó. Tá? De novo, igual à situação anterior. Já na segunda praga, a praga das rãs, mudou um pouquinho. Muda um pouco. Então, Êxodo 8, verso 11, quando a Torá diz que, e vendo o faraó que houve descanso, endureceu seu coração e não os escutou. Aqui a Torá usa Kibod Halev. Ou seja, ele se obstinou seu coração, ele estava obstinado aqui, estava teimoso. E de novo, quem foi o agente da ação? Faraó. Faraó endureceu seu coração e não os escutou. Então, Êxodo 8, 11. Então, mas mudou o termo que a Torá usa, que não é mais Rezuk Halev, é Kibod Halev. Tá? A terceira praga dos piolhos, Êxodo 8, 15. A Torá volta a dizer Rezuk Halev. Fortaleceu-se o coração do faraó, né? Traduzindo literalmente, Êxodo 8, verso 15. E não os escutou. De novo, o faraó como agente da ação. Notem que até agora não vimos aqui dizendo o Eterno fez. Sempre é o próprio faraó colocado como agente da ação, até agora. Tá? Então, a praga dos piolhos aí. A próxima praga, a quarta praga, a praga dos animais daninhos. Né? Êxodo 8, 28. E aqui o termo que a Torá usa, e endureceu o faraó seu coração, aí ela usa de novo Kibod Halev. Aquele termo para dizer que ele estava obstinado. O faraó estava na sua teimosia, na sua obstinação, e ele de novo colocado como agente da ação. De novo. Tá? Então lá, endureceu o faraó seu coração. Kibod Halev. Tá? Ele estava obstinado. A próxima praga, quinta praga, a praga da morte do gado, Êxodo 9, versículo 7. Aqui a Torá de novo usa Kibod Halev. Estava ainda o faraó na sua obstinação. Então, e mandou o faraó ver, né, do gado e tudo mais, e endureceu-se o coração do faraó e não enviou o povo. Então, o faraó Kibod Halev, faraó obstinado. Ele como agente da ação de novo, e ele na sua obstinação. Na sexta praga, a praga das úlceras, vai mudar um pouquinho. Vamos lá para o versículo 12 do capítulo 9 de Êxodo, que diz o seguinte. E endureceu, aí sim, o Eterno, o coração do faraó, e não os escutou. O termo que a Torá usa aqui é Rezuk Halev. Olha só, preste atenção, lembre do que é o Rezuk Halev. Guardou lá na sua memória o que é o Rezuk Halev. E a Torá diz que Deus, ele fortaleceu, traduzindo literalmente, ele fortaleceu o coração do faraó. Agora sim, o Eterno como agente, mas o termo que é usado aqui é Rezuk Halev. Ele fortaleceu o coração do faraó nesse instante. E o faraó não deixou o povo ir.
Tá? Então o termo usado aqui é esse. E na 7ª praga, também tem algo aqui curioso. Na 7ª praga, a praga do granizo, que é a última que é descrita aqui nesta paraxá dessa semana, nós temos as duas coisas, os dois termos. Olha lá, versículo 34 do capítulo 9 de Êxodo, que diz: E viu o faraó que parou a chuva de pedra e os trovões, e tornou a pecar. E endureceu seu coração, kibod halev, ou seja, voltou à sua obstinação, voltou à sua teimosia. Tá? E ele de novo, faraó, ele como agente da ação. E no versículo 35, no versículo seguinte, já isso diz o seguinte: E ficou endurecido o coração do faraó. E aí o termo que a Torá usa não é o kibod halev que ela usou agora no último versículo, mas sim rizuk halev, que é o outro. Diz que o seu coração ficou fortalecido naquilo que ele estava obstinado a fazer. Tá? Olha só, nada na Torá é por acaso. Nada que está no texto e a Torá, nenhum dos termos da Torá, nada aqui é por acaso. Tudo tem um porquê. Não é uma simples coincidência. Não é porque a Torá, eu não vou usar um termo só para ficar feio, ficar repetindo a mesma palavra o tempo todo. Então vamos usar duas palavras diferentes para ficar bonito. Não, a Torá não tem esse propósito de querer ser um texto literário, refinado, bonito. Tudo que está ali da forma que está tem um motivo, tem uma razão para ser. Tá? Então aparecem os dois aqui nessa última praga, na 7ª praga. Podemos concluir, então, algumas coisas a partir disso que nós vimos aqui, nesse quadro, por assim dizer. Tá? A cada uma dessas descrições aqui. Não vamos entrar muito nesse aspecto, aqui especificamente disso, mas algo importante para a gente observar aqui é o seguinte. Em nenhum momento dessas 7 pragas, aqui desta paraxá dessas 7 pragas, nenhum momento, o Eterno, ele como agente da ação, ele torna o faraó obstinado. Em nenhum momento ele faz que bod halev, o coração, ele endurece o coração do faraó para ser obstinado. Quando ele age, que é lá no versículo 12, capítulo 9, quando o Eterno está como agente, quando a Torá diz que Deus, que o Eterno, ele endureceu o coração, o termo usado é rizuk halev. Ele fortaleceu o coração do faraó. Todas as outras vezes que aparece o termo kibod halev, que aparece o termo que endureceu o coração, não é o Eterno o agente. Não é ele o agente, é o próprio faraó. Nessa paraxá aqui. Tá? Isso é algo importante que nós devemos observar aqui e guardar aqui na nossa gavetinha. Tá? Não percam isso de vista. Ou seja, o Eterno não faz o faraó mais teimoso, mais obstinado, mas sim o encoraja. E aí você pergunta, como assim o Eterno estava encorajando o faraó a fazer aquilo com o povo? Né? É como se ele estivesse dando coragem para o faraó permanecer firme naquela visão que ele tinha. Naquele pensamento que ele tinha. De, não, eu sou o chefe aqui, eu sou o Deus aqui, né? E eu não deixo o povo ir, pronto. E eu não vou mudar de ideia e pronto. Tá? É como se Deus estivesse mantendo ele firme nessa visão, nesse pensamento, mas acentuando o seu livre-arbítrio, aumentando o seu livre-arbítrio. Como assim? Né? De novo, o texto não diz que Deus marbid, que Deus pesou, endureceu, obstinou o coração do faraó. O texto diz que Deus marzik, que ele fortaleceu o coração do faraó. Como se naquele instante, naquele momento aqui, quando foi isso? Depois da 6ª praga, a praga das úlceras. Né? Na 6ª praga é que o Eterno aparece como agente dessas ações aqui. Capítulo 9, verso 12. É como se nesse instante, depois desta praga especificamente, das úlceras, a coragem do faraó tivesse começado a decair. Sua coragem própria. Como se ali, naquele momento, ele estivesse começando a não ter mais forças para continuar na sua obstinação. Tá? E o Eterno tivesse, então, dado coragem para ele. A coragem que estava faltando para ele, para continuar. O Eterno forneceu a coragem para ele. Né? E por que será isso? Por que será que foi assim? E por que nessa 6ª praga?
Vamos pensar o que foram as pragas até essa sexta, né? Começamos lá com o pré-praga, que foi a vara se tornando serpente. Depois o sangue, né? As águas se transformando em sangue. Depois aquele monte de sapos, aqueles monte de rãs. E depois os piolhos. E depois os animais daninhos, animais peçonhentos. E depois o gado começou a morrer. E aí vem as úlceras. Vejam, percebam que até então, até a quinta praga, a praga da morte do gado, eram coisas externas às pessoas. Como assim? É uma vara se transformando em serpente, as águas que viraram sangue, né? Mas estavam lá as águas. E aí começou a vir aquele monte de sapo, aqueles animais que estavam lá fora. E aí veio os piolhos também, né? Animais que vieram de fora, e os animais daninhos também. E o gado também começou a morrer, mas enfim, não sou eu. As úlceras começaram a atacar quem? As pessoas, o seu próprio corpo. Inclusive o próprio faraó, né? Inclusive os magos do faraó, com quem ele não pôde nem se aconselhar mais, porque eles não conseguiam permanecer em pé, por conta das úlceras, o texto diz. Então, aí quando chegou a algo interno, ou seja, foi algo em mim. Quando foi algo em si próprio, no seu próprio corpo, a coragem do faraó começou a falhar. Aí ele começou a decair. Então, nesse instante, o Eterno vai e Chizuk Halev. Ele dá coragem de novo para o coração do faraó. Já vamos ver o porquê disso, né? Qual que era a visão do faraó? O que o faraó, na sua mentalidade, né, pagã, o que ele pensava, será? Essas coisas às vezes a gente deixa de lado, mas é importante tentar entender a mentalidade daquelas pessoas naquela época. O faraó se via, como já falei aqui, ele se via como um próprio Deus, né? Na sua realidade ali, ele era visto e ele se via como um Deus, como alguém que tinha poder, como alguém que, né, que dominava as coisas, todas as coisas, a sua terra, né? E isso implicava em quê? Quando aparece alguém como Moisés, como Arão, falando, olha, existe um Deus, que é o Deus dos hebreus, que são seus escravos aí, tá? E esse Deus, ele é todo poderoso. E esse Deus, foi ele que criou todas as coisas e ele está mandando você deixar o povo dele ir. O que será que passa na mente de uma pessoa que acredita que ele é o próprio Deus quando ele ouve uma coisa dessa? Quando ele pensa que ele tem o poder de dominar tudo, quando ele ouve uma coisa dessa? O que será que passa na cabeça de uma pessoa assim, né? Ele se opõe imediatamente, né? Então ele se determina ali a se opor a esse Deus dos hebreus. É o que ele, né? A sua teimosia consiste nisso. Não, esse Deus aí está falando, não, eu tenho poder, eu sou o Deus aqui, eu mando aqui e eu não deixo o povo ir e pronto. Então a sua mentalidade, a sua visão é oposição, um desafiar a esse Deus de Israel. É isso que ele se propõe a fazer, né? E aí eu estou dizendo para você nesse estudo que o Eterno foi então e deu para o faraó coragem para continuar se opondo a ele. É isso que eu estou falando para você aqui. É isso mesmo que você está pensando que eu estou falando. E você pergunta, como assim? Por que o Eterno daria coragem para o faraó continuar se opondo a ele próprio, né? Ao próprio Deus? Se o Eterno não tivesse Chizuk Halev, naquele momento da praga das úlceras, e que o faraó tinha no seu próprio corpo o reflexo, o poder do Deus que ele estava enfrentando, contra o qual ele estava lutando, se o próprio Eterno não tivesse lhe acrescido coragem, o que teria acontecido? O faraó teria se rendido. Ele teria se rendido, porém, não porque ele teria desistido de se opor a esse Deus de Israel, ao Criador, que Moisés e Arão anunciavam. Não porque ele teria mudado a sua mentalidade. Não, de fato, esse Deus é o Deus Criador. Não por isso. Mas simplesmente porque ele não teria mais força para continuar. Como se fosse assim, tá bom, vocês estão me batendo aqui, eu estou apanhando aqui, então eu vou me render e pronto, acabou. Ou seja, não era porque ele teria mudado de ideia. Não era porque ele teria reconhecido o Deus Criador. Seria simplesmente porque é uma guerra que eu estou perdendo, é melhor me render e pronto. Seria algo estratégico, vamos assim dizer. Por isso, se ele tivesse se rendido nesse instante aqui da praga das úlceras, seria isso. Ele não teria reconhecido nada.
Seria isso. E o Eterno não queria isso. Ele não queria que o faraó se rendesse por esse motivo. Mas sim que o faraó reconhecesse, né? O quê? Que ele é o Criador. Que o faraó mudasse o seu pensamento, mudasse o seu propósito, né? Não que ele ficasse ali apanhando, recebendo um monte de praga até se render. Mas sim que o faraó mudasse o seu propósito. E por que isso? O Eterno, que é o Criador de todas as coisas, ele não força ninguém à submissão, né? Não é por força nem por violência, é pelo Ruach, é pelo Espírito. Como assim, né? Ele não quer forçar ninguém a ser submisso a ele. Ele não quer nenhum robô, não. Você vai ser submisso a mim, não importa. Eu vou fazer você apanhar tanto que você vai se submeter a mim. Não é isso. Exatamente como o Gustavo está comentando comigo. Por quê? Porque essa intenção não é válida. Se eu me render ao Eterno somente porque eu tenho medo de apanhar mais na minha vida, porque eu tenho medo de ir para o inferno, a minha intenção não está correta. E não é isso que ele quer. E não é isso que ele queria do faraó também. Não era isso, né? Então ele não força ninguém a essa submissão. E todo o processo, então, das 10 pragas, né? O que foram essas 10 pragas? Esse processo todo dessas 10 pragas, o que foi isso, né? Senão uma forma de ensinar tanto o Egito, quanto o faraó, quanto o Israel também, tanto quanto todo o resto do mundo, o quê? O quê? Né? Que ele é o Criador de todas as coisas. Já vamos entrar um pouquinho mais nisso aqui. Não fosse essas 10 pragas, não fosse isso, aliás, não fosse esse o motivo de ensinar aquelas pessoas e o mundo todo, e nós estamos aprendendo com essa história até hoje, qual seria então o motivo das 10 pragas? Por que 10 pragas? Por que não só uma praga? Por que não o Eterno, Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, estamos repetindo aqui, por que não ele simplesmente transportasse um povo? Não, eu vou tirar o meu povo do Egito e pronto. Aí o povo simplesmente sumia de lá do Egito e aparecia lá em Canaã e pronto. Ele não podia ter feito isso? Ele não é Todo-Poderoso, ele não podia ter feito isso? Por que ele não fez isso? Por que esse processo todo das 10 pragas? Porque ele queria ensinar. Era uma maneira dele ensinar as pessoas que estavam afastadas dele desde lá do Éden. Ele queria ensiná-las algo importante. Por meio daquelas pragas, o Criador estava se revelando, mostrando o seu controle sobre todos os aspectos da natureza, né? Olha só o que foram aquelas pragas, né? As águas se transformando em sangue, né? Aquele monte de animais começando a invadir do nada, aquele monte de animais surgindo para invadir aquele país, o Egito, né? Depois as pragas que vêm depois aqui dessa paraxá, a escuridão, né? O que é isso senão o Eterno mostrando, olha quem controla todas essas coisas. Eu controlo a luz, eu controlo os animais, eu controlo as águas, eu controlo tudo. É isso, ele estava ensinando aquelas pessoas esse princípio, né? Que era algo diferente, bem diferente da visão politeísta dos egípcios. Como era a visão politeísta dos egípcios e de outros povos também, né? Existe o Deus da água, existe o Deus do fogo, existe o Deus do sol, existe o Deus da lua, existe o Deus das trevas, existe o Deus de tudo. E nenhum que controla todas as coisas. Não era isso a visão politeísta? Uma visão politeísta é isso, né? Existem deuses para cada uma das coisas, mas não existe um Deus que controla todas as coisas. É isso. Então essa visão de que existe um Criador, de que existe o Criador que controla tudo, era totalmente oposta à visão dos egípcios, né? Eles não tinham essa concepção, por assim dizer. Por isso, então, as 10 pragas. Este foi o motivo das 10 pragas, né? Não tinha por propósito fazer os egípcios apanharem lá. Vocês vão apanhar, vocês vão receber um monte de praga até vocês se renderem. Não era por isso. Mas sim fazer com que eles entendessem a mensagem. Parem, olha, vejam egípcios, o que está acontecendo na terra de vocês. Será que os deuses de vocês são de fato, né, poderosos? Será que vocês estão certos nessa sua mentalidade? Porque o Criador, o Deus de Israel, aquele que criou todas as coisas, está controlando toda a situação aqui com vocês, né? É Ele que está agindo aqui com vocês.
Por isso, o Rizuk Alev, por isso o Eterno fortalece, ele dá coragem, então, para o coração do faraó. Como assim? Para que ele permaneça firme e tenha mais oportunidades de entender a mensagem. Para que ele tenha mais oportunidades de se dar conta dessa realidade de que é o Criador que controla todas as coisas, de que é o Deus de Israel que controla todas as coisas. Aquele Deus que ele enfrentava, contra o qual ele estava lutando, aquele era simplesmente, apenas, tão somente, o Criador de todas as coisas. Quando o Eterno fortalece o coração do faraó para permanecer ali firme, essa provavelmente era a intenção que ele tinha. Que o faraó tivesse a mais chance de não apenas se render porque estava cansado já. De não apenas se render porque estava pensando numa estratégia ali. Não, estou perdendo a guerra, melhor me render aqui, senão vai ser pior. Ele não queria isso, ele queria que o faraó concluísse. Olha, existe de fato um Criador, existe de fato um Deus que criou todas as coisas e é contra ele que eu estou lutando. Então eu estou errado aqui. Era isso que o Eterno queria. Quando ele fortalece o coração do faraó, era com este objetivo. Esse endurecer, entre aspas, o coração era neste sentido aqui, segundo essa concepção. E tem um momento, estamos caminhando já para o fim do nosso estudo, tem um momento que foi crucial, em que o faraó, de fato, ele entende essa verdade e confirma aqui o que nós estamos falando aqui. Nós já vamos ver aqui. Que é depois, e é aqui ainda nesta paraxá. E é depois da 7ª praga, da praga do granizo. O que aconteceu na praga do granizo? O que houve lá? O que a Torá diz que aconteceu? Vamos ver lá. Êxodo 9, verso 24. E houve chuva de pedras e fogo que se acendia dentro da chuva de pedras. O que é o granizo? O que é essas pedras? É pedra de pedra? Não, é gelo. Pedra de gelo, né? Granizo é pedra de gelo. E a Torá diz que tinha fogo dentro das pedras de gelo. Como assim? Já parou para pensar nisso? Fogo dentro do gelo e o gelo não derretia e o fogo não se apagava. E aquela pedra de gelo com fogo caía sobre a terra do Egito. Existia fogo dentro do gelo. É isso que a Torá está falando, e isso aqui não é por acaso também. Tá? Fogo dentro do gelo. Tem um comentário aqui também na Torá da Sefer, bem interessante, que diz o seguinte: o fogo se via como se veem os grãos vermelhos através da polpa transparente das romãs, ou como a mecha acesa em cima de uma lâmpada de azeite, onde aparece que a chama e o líquido estão misturados. Os dois elementos opostos, a água, no caso o gelo, e o fogo, se conciliaram a fim de dar lugar ao milagre. Ao milagre. Não era nada natural aquilo. Né? Tudo que havia acontecido antes, claro, tudo que havia acontecido antes até então não era natural, mas até então não havia acontecido nada como isso aqui que a Torá está descrevendo. Algo tão nitidamente visível que eram pedras de gelo com fogo dentro. A gente não consegue nem vislumbrar isso, né, na nossa concepção. Mas eram pedras de gelo com fogo dentro. E quando o faraó vê isso, quando ele vê isso, é que parece que ele cai em si. Ele cai em si, e como se ele dissesse assim: somente o Criador, somente um Deus que realmente criou tudo, poderia conciliar, fazer eles estar juntos, a água e o fogo, ao mesmo tempo. E diante disso, o faraó lhe dá, então, a sua resposta. Versículo 27. Aí, olha o que ele fala. Pequei desta vez. O Eterno é justo, e eu e o meu povo somos os ímpios. Êxodo 9, 27. Até aqui, pode ler lá na sua Torá, pode ler lá na sua Bíblia, até aqui, até esse versículo 9, 27, ele nunca tinha falado nada parecido com isso, até esse versículo aqui. É a primeira vez na narrativa aqui do Êxodo que o faraó diz algo similar a isso aqui. Ele diz pequei, ele para a sua obstinação,
Ele para com a sua teimosia, ele reconhece que ele e o seu povo são ímpios, que eles estão errados, e que Deus, o Eterno, é o juiz, que ele é justo. É a primeira vez que ele faz isso, depois dessa 7ª praga, que ele vê o fogo dentro da água, dentro do gelo, né? Ele entende. O que ele quis dizer com o Eterno é justo? Ele entende que não era justo o que ele estava fazendo de se opor ao Criador, ao Deus que criou todas as coisas. Ele entende essa realidade, né? Porque até então ele estava se opondo, ele estava lutando contra o Criador. Ele entende isso. E isso justamente depois de ter tido seu coração o quê? Marzik. Quando foi que a Torá diz que o Eterno Marzik, que o Eterno fortaleceu o coração do faraó, depois de qual praga? Depois da 6ª, né? Das úlceras. E nós estamos aqui na 7ª. Olha só. Por que eu comentei aqui que o Eterno teria fortalecido o coração do faraó? Para que ele tivesse o quê? Mais oportunidade de reconhecer. E isso de fato acontece. Aqui depois da 7ª praga. Justamente depois de ele ter o seu coração fortalecido, de ele receber mais coragem do Eterno, é que ele acaba caindo em si. E de fato ele entende a mensagem. Depois disso. Era isso que o Eterno queria. Esse reconhecimento que o Eterno estava buscando dele. Do faraó. E ele de fato o reconhece, né? Para que ele tivesse a oportunidade de chegar nessa conclusão que ele de fato chegou aqui no versículo 27. Porém, nós sabemos que as pragas não pararam nessa 7ª, né? Na porção seguinte nós temos mais 3 pragas. E nós sabemos, nessa paraxá aqui ainda, no versículo 34, que nós já vimos aqui, versículo 34, capítulo 9, que o faraó, por conta própria, apesar de ter entendido a mensagem, apesar de ter conseguido chegar ao entendimento do Criador, ele, por conta própria, volta a resistir. Né? Versículo 34, verso 9, que diz: E viu o faraó que parou a chuva de pedras e os trovões, e tornou a pecar. E que Bodalev endureceu, pesou, obstinou seu coração, ele e os seus servos. Aqui ele traçou o seu destino. Ele tinha tido a oportunidade de reconhecer, de conhecer o Criador, e ele conheceu o Criador, vamos assim dizer, reconheceu, mas o que ele fez com isso? Mas ele voltou à sua obstinação, ele voltou ao seu endurecer do coração, a ele próprio endureceu seu coração, e o versículo 35 diz: E ficou endurecido o coração do faraó, que é justamente aquele trecho que é a única vez que isso acontece aqui nesse relato do Êxodo, em que esses dois termos aparecem juntos, o Kibod Alev e o Hizuk Alev. É nesse instante aqui, em que ele, tendo reconhecido pouco antes o Criador, tendo reconhecido que o Criador é justo, ainda assim ele se mantém na sua obstinação. E a Torá diz: torna a pecar. Não é por acaso que está esse termo aqui, torna a pecar. Chegarmos ao entendimento, chegarmos a conhecer ao entendimento de que o Criador é o juiz, é o rei, é o nosso Pai, e de que Yeshua é o único caminho para nós retomarmos nossa conexão, nosso relacionamento com o Criador, é uma etapa. Nós podemos entender isso, nós podemos reconhecer isso, mas a questão está em o que nós fazemos com isso. O faraó reconheceu, a Torá diz, o faraó, depois de tudo aquilo, e depois do próprio Eterno endurecer, entre aspas, seu coração para que ele tivesse mais oportunidade de reconhecer, e ele de fato reconhece. Mas o que ele fez com isso? Ele, existe um Criador, então eu vou me arrepender dos meus maus caminhos e vou seguir esse Criador. Ele fez isso? Não. Ele, tendo conhecido, decidiu por conta própria, agora sim, em seu pleno entendimento, se opor ao Criador.
entendendo quem o Criador era. E não é por acaso que as 3 pragas que vêm na sequência são as pragas derradeiras relacionadas a quê? A trevas. Porque quando os gafanhotos, a 8ª praga é dos gafanhotos, mas a Torá diz que ficou tudo escurecido, ficou um breu de tanto gafanhoto que tinha. Ou seja, ficou tudo escuro. Né? A nona praga são as próprias trevas concretizadas. Né? A escuridão que era palpável. A Torá diz que podia se tocar a escuridão de tão densa que ela era. E a 10ª e última praga, que é a morte dos primogênitos, que aconteceu quando? À noite, né? Também no escuro, vamos assim dizer. Todas relacionadas a trevas. Se nós pegarmos o texto em Êxodo 10, já na paraxá seguinte, em que o Eterno diz, no versículo 1, e disse o Eterno a Moisés, vai ao faraó, pois eu fiz endurecer seu coração. Aqui, no versículo 1 do capítulo 10, o termo que Deus usa, que a Torá usa, não é rizuk, não é mais o fortalecer. Aqui, sim, diz que Deus obstinou o coração do faraó. Nesse momento, quando ele, por conta própria, decidiu, conheceu o Criador, reconheceu o Criador, mas decidiu, por conta própria, continuar se opondo a ele, aí sim, o Eterno o mantém na sua obstinação. Nesse instante. A partir daqui. E aí vem as pragas relacionadas a trevas. Então, meu irmão, minha irmã, nós que conhecemos Yeshua, nós que conhecemos o Criador, nós que chegamos a esse entendimento pleno que nós temos do caminho de volta ao nosso Deus, ao Éden, por assim dizer, a nossa responsabilidade é muito grande. O nosso caminho não pode parar por aqui. Porque o que conta não é somente chegar a esse entendimento, mas sim o que nós vamos fazer com esse entendimento dali para frente. O caminho que nós vamos trilhar dali para frente. Então, nesse ano gregoriano, né, que estamos começando aqui, que nosso pensamento também esteja sempre nisso. Qual que é o nosso caminho? O que nós estamos fazendo com esse entendimento, com esse reconhecimento que nós temos? Não basta apenas eu saber, eu entender e reconhecer que Yeshua é o Messias, que ele é o caminho de volta para Deus. Esse é o princípio. Esse é o início dessa jornada. Esse é o início dessa etapa. Eu preciso agir conforme esse entendimento. Se eu reconheço, mas eu não ajo conforme esse entendimento, se eu reconheço e eu não amo o meu próximo, tem algo que eu li essa semana na internet e achei terrível, que Jesus ama, né? Jesus te ama, Yeshua te ama, mas eu não sou obrigado a te amar. E como que fica isso? Porque sim, nós temos que amar o nosso próximo. Não, apesar de. É mandamento. É princípio, é caráter de Deus isso. Então, se eu reconheço que Yeshua me ama, que ele me salvou, que o seu sacrifício me salvou, que o seu sacrifício me reconectou a Deus, mas eu não me acho obrigado a agir com misericórdia com o meu próximo, a não amar o meu próximo, como que fica isso? Será que eu não estou sendo como Faraó aqui? Será que eu não estou sendo obstinado contra o próprio princípio que Deus criou? O próprio mandamento que Deus deu, que o próprio Yeshua deu? Como fica isso? Né? Então precisamos caminhar conforme o conhecimento que nós temos. Sim, Yeshua é o nosso Messias. Sim, nele estamos salvos. Sim, por cremos nele, por reconhecermos seu sacrifício, estamos salvos. Mas nos mantermos nessa salvação, nos mantermos nesse caminho, exige que nossos atos, que a nossa vida resplandeça essa verdade. Não somente o nosso intelecto. Precisamos agir conforme. Amém?